Fala galera gamer, aqui é o Paulinho da loja Paulinho Games e eu queria apresentar para vocês hoje um novo quadro que se chama Paulinho Ajuda. E a ideia desse quadro é poder trazer esclarecimentos para vocês, tirar dúvidas e apresentar novidades, curiosidades sobre o mundo dos consoles. E o tema abordado hoje, para esse início de quadro, será aparelho recondicionado. E eu quero falar um pouquinho para você sobre o que é um aparelho recondicionado, como um aparelho se torna um aparelho recondicionado. Bem, primeiramente eu quero te dizer que essa é uma prática totalmente corriqueira nos Estados Unidos e nos países da Europa. Então o cliente efetua a compra em qualquer loja de um aparelho, de um console. E após esse aparelho apresentar qualquer tipo de problema, esse aparelho retorna para a loja e a loja encaminha esse aparelho para o fabricante. Ao detectar que o problema desse aparelho é totalmente simples de se resolver ou até mesmo que seja necessário efetuar alguma troca de peça, isso é feito pelo fabricante e esse aparelho é recolocado no mercado novamente por um preço menor e, consequentemente, a caixa dele se torna diferente para poder informar para você, cliente, que esse é um aparelho recondicionado, que é um aparelho que já teve as peças trocadas, que é um aparelho que já foi consertado. Mas o que acontece no Brasil? Infelizmente, nós não temos essa cultura, essa política de troca como nós temos nos Estados Unidos. E no Brasil, as próprias lojas recondicionam o seu aparelho. E hoje é disso que eu quero falar com você. Como essas lojas recondicionam esse aparelho. E hoje a gente vai ter aqui o nosso técnico informática, o nosso técnico especialista na área game, Carlos, para poder nos falar um pouquinho mais sobre o que é esse aparelho recondicionado. Antes de chamar o nosso técnico para cá, eu quero falar um pouquinho para você sobre os cuidados que você tem que ter com esse aparelho na hora de você efetuar sua compra. Bom, primeiramente é muito importante você verificar o selo desse aparelho. Se esse aparelho está de fato com o selo da Sony, se a caixa está totalmente lacrada com o selo da Sony. Segundo ponto importante, você verificar o número de série desse aparelho. O número de série do seu aparelho ele tem que bater com o número de série da caixa do aparelho. Isso é totalmente importante para poder evitar qualquer tipo de troca ou até mesmo qualquer pessoa tirar um aparelho novo da caixa e colocar um aparelho recondicionado dentro dessa caixa. Então essas são as primeiras dicas para você que quer comprar o seu aparelho PlayStation 4. Agora é com você, Carlos. E aí, galera, como o Paulinho falou, tô aqui, meu nome é Carlos, sou técnico da Paulinho Games e vou mostrar para vocês a diferença entre um aparelho recondicionado e um aparelho zerado por dentro. Como ele é feito o recondicionamento do aparelho. Eu vou começar abrindo o aparelho, tirando o lacre dele. Geralmente aqui são 6 lacres que fecham o aparelho e garantem também a procedência do aparelho. É muito bom, importante também vocês olharem isso, o aparelho está lacrado, se não tem nenhum tipo de violação, para garantir a procedência do seu console. Agora eu vou tirar os parafusos deles aqui, que são 4 parafusos na parte traseira. Vou tirar mais um selinho aqui. Agora aqui eu vou tirar a parte traseira do aparelho, onde dá acesso à unidade ótica. Aqui está a sua fonte, o drive de leitura e o cooler que ajuda a refrigerar o ar. Vou tirar a fonte primeiro. Também são 5 parafusos para a gente poder estar tirando essa fonte. Aqui tem um cabinho, é a ligação para a placa.
seu aparelho sem a fonte, onde tem uns cabos que a gente vai fazer a retirada para poder dar acesso à placa. Cabo flat do leitor, fonte do drive. Tem mais um parafusinho também a gente poder soltar a placa. Agora eu vou virar para a gente poder dar acesso ao HD do aparelho, do console. Aí aqui, ó, como vocês estão vendo, aqui é o HD de 500 GB que geralmente acompanha o aparelho onde é armazenado os seus dados. Vou fazer a retirada dele aqui, tirando os parafusos. Esse aqui é o seu HD de armazenamento. Vou tirar os parafusos também que envolvem a placa para a gente poder acessá-la. Aqui são muitos parafusos. Os parafusos geralmente servem para poder fazer um aterramento com a placa. Eu vou tirar essa outra capinha. Aí aqui, onde a gente vai tirar o suporte do processador do seu aparelho. Mais uns parafusos. Aqui, galera, vou tirar o flatzinho onde faz a alimentação do cooler. E aqui vamos dar acesso à placa-mãe do seu aparelho. Prontinho, aqui está um aparelho novo, original, com todos os componentes intactos. Eu vou abrir agora um aparelho recondicionado para mostrar para vocês a diferença e os pontos onde geralmente são recondicionados, onde dão mais defeito, onde geralmente o pessoal recondiciona e manda de volta para o mercado. Como eu tinha falado para vocês, que eu ia mostrar a diferença das duas placas abertas, a diferença entre um aparelho recondicionado, os componentes geralmente dão defeito, que a galera por aí tenta enrolar as pessoas trocando esse componente recondicionado no fundo de quintal e revendendo aí, passando como um aparelho novo. E não tem como você saber às vezes que é novo, porque o aparelho vem fechado, você compra e não consegue distinguir a diferença, só quando o aparelho queima antes do tempo. Então vou te mostrar aqui a diferença. Desse lado esquerdo tem uma placa nova que a gente abriu, de um aparelho lacrado. Do lado direito tem uma recondicionada, que é um aparelho que a gente já pegou de cliente, que foi comprado vindo do Paraguai, recondicionado. Placa essa que a gente tentou trocar os componentes também, só que já veio já recondicionada. Uma delas, que eu vou falar para vocês, é a placa Bluetooth. Essa placa é responsável para a sincronização dos controles, para conexão à internet. Geralmente esse componente, se tiver um mau uso, ele vai chegar a queimar. O que os caras fazem geralmente? Tiram esse componente para colocar uma outra, geralmente tirado de uma outra placa recondicionada. Nessa placa do lado direito, ela está sem essa peça. Tanto é que vocês podem ver que aqui, ó, existe um vestígio de uma retirada do componente de um jeito até grosseiro. Existe também um outro componente muito importante da placa, que é a placa de rede, que é esse componente pequenininho aqui. Como vocês podem ver do lado esquerdo, o componente está intacto. Do lado direito, esse componente já foi retirado também por estar com o componente queimado. Então assim, esses dois componentes a gente já fez a retirada, justamente porque já veio recondicionado, tirado de uma outra placa anteriormente, mas deu defeito e o cliente perdeu essa placa. E tem outro componente importante também, que eu vou virar aqui as placas para mostrar para vocês, que é o HDMI, que é um componente bem sensível, que requer muita atenção, principalmente para vocês em casa,
ter um cuidado maior, que é aqui, ó. Então, como vocês podem ver, a placa original, ela está intacta. A recondicionada, ela já vem com uma queima aqui na placa, já podendo danificar mais tarde também. Outra coisa importante, vocês estão vendo que do lado esquerdo da placa, a placa do lado esquerdo, ela tem uma chapinha. Essa chapinha ela protege um CI chamado HDMI, que é responsável para dar imagem para a sua tela. Nesse lado esquerdo aqui, que é a placa recondicionada, ele nem tem mais. Por quê? Porque a gente também tentou fazer a troca, porque já veio recondicionado do Paraguai e não deu conserto, porque já se tratava de uma peça trocada, recondicionada. Então são pontos que vocês não vão ver. Vale ressaltar sempre, na hora da compra do aparelho, verificar os lacres. São 4 lacres geralmente atrás, que são a sua segurança, e o lacre do aparelho, como o Paulinho já tinha ressaltado, também é importante em se ver, para que você não venha a comprar um aparelho recondicionado como esse daqui. E neste caso, o cliente levou até a nossa loja e esse a gente deu como perdido por se tratar de um aparelho já recondicionado. Como o Paulinho tinha falado anteriormente sobre os lacres, eu vou ressaltar também que a importância de você verificar os lacres tanto da placa como no aparelho. Então, galera, por isso que eu ressalto mais uma vez a importância de estar comprando, como o Paulinho falou, o aparelho lacrado, tanto na caixa, que é aquele selo azul, e como nas extremidades do console também, que são 4 selos que te oferecem garantir que seu aparelho é um aparelho novo, sem ser recondicionado. Bom, galera gamer, eu tô aqui de volta para poder agradecer você que parou um pouquinho o seu tempo para poder nos ouvir. E se você de fato gostou desse nosso primeiro vídeo, dessa campanha que a gente está fazendo aí para poder ajudar você a tirar suas dúvidas, as suas curiosidades, envie uma mensagem para a gente através da hashtag Paulinho Ajuda no nosso Facebook. Nós estaremos tirando as suas dúvidas, que nós estaremos preparando novos vídeos e eu conto com você. Você que gostou, dá um like aqui. E é isso aí, galera. Até a próxima.